Deputado Julian Lemos, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Mais uma vez, meu amigo, muito obrigado, Luiz Torres, pela oportunidade de estar aqui. Quero mandar um abraço querido aqui para toda a minha Paraíba. Satisfação estar aqui. Fiquei hoje aqui na Paraíba para ter esse bate-papo com você e pelo alto nível da entrevista, como sempre, eu tenho certeza que o público irá gostar. Bom demais. Você acumulou temas aqui, né? E conteúdo. E o principal deles é nessa movimentação, a aparição do ex-juiz Sérgio Moro nesse debate presidencial, filiado a um partido e Julian Lemos já ali conseguindo conquistar um protagonismo nessa relação, nessa defesa do nome de Moro. Lhe pergunto inicialmente, deputado, se alguém disser, o que você está querendo surfar na onda Moro? É um oportunismo surfar agora nessa onda? Veja bem, depende do que seja surf. Eu, quando conheci o presidente Jair Bolsonaro, então deputado federal, ele tinha 3% nas pesquisas, fez a sua terceira visita aos estados da federação, foi aqui a Paraíba, e eu fiz o quê? Fui convidado por ele. Praticamente, com 4 meses que eu conheci, ele me deu um broche desse aqui de deputado e perguntou se eu tinha interesse em entrar na política. Eu fui convidado por Jair Bolsonaro. E ele tinha 3% das pesquisas, era ainda um improvável, chamado deputado de baixo clero, caricato, sem dinheiro, sem nada. Através de uma conexão de ideias, eu o segui. E o Brasil sabe da consideração que o Bolsonaro me tinha, né? Todas as vezes que ele veio aqui na Paraíba, foram 4 vezes, teve estados que ele nunca foi nenhuma vez. E alguns estados fui eu que peguei e fiz a agenda para ele ir. Né? A exemplo de Roraima, que ele foi 2 vezes comigo. E aqui andei toda a Paraíba com ele, como todo mundo sabe. Ele que me chamava de coordenador da campanha dele. Né? Me lembro muito bem, quando ele chegou aqui na Paraíba, nenhum canal de TV quis entrevistá-lo. Arapuã foi a única TV que quis recebê-lo. Então, eu não surfei. Como é que eu posso ter surfado se viajei durante 3 anos e 2 meses às minhas custas, né? Você que viaja, faz uma viagem de avião, imagine fazer isso durante 3 anos e meio. Logicamente, apoiei Bolsonaro 3 anos antes da campanha de presidente. Quem é que deveria me apoiar? Seria Lula? Seria Ciro Gomes? Tem que ser Bolsonaro mesmo. Reciprocidade política. E como você falou, ele era improvável. Ele era improvável, porque na realidade a campanha de Bolsonaro ela veio realmente se concretizar na hora da facada. Foi ali que, segundo ele me falou na segunda-feira, quando eu fui no hospital, ele disse: acabou aqui a eleição, ninguém precisa fazer mais nada. Você acha que ele não teria sido eleito sem a facada ou a facada seria foi? Muito mais difícil. A prova é que você que está me ouvindo aí, você pode ter certeza que você ouviu dizer: eu não ia votar em Bolsonaro, depois disso agora eu vou votar. E Bolsonaro ganhou por apenas 10 milhões de votos. Existiam do outro lado 47 milhões de votos de Haddad e 43 milhões de branco e nulo. Então 90 milhões de votos não queria Bolsonaro, se somado aos 43 com os 47 de Haddad. A conta é simples. E dos 57 milhões de votos que Bolsonaro teve, metade era anti-PT. Votaria em qualquer um que não fosse o PT. Nós temos que ser muito racionais. Eu vivi isso por dentro. Eu não conheço Bolsonaro, eu não vi o processo político por rede social. Eu vivi aquilo ali. Eu participei disso, eu posso dizer, praticamente 24 horas. Arrendei minha empresa e passei a andar com o presidente Bolsonaro em todo o Brasil. E o que é que ele mudou, deputado? Não, Bolsonaro, em todo o período que eu caminhei com ele, uma vez aqui, outra acolá, Eduardo Bolsonaro, ele ia conosco, mas ele já chegava, estava tudo pronto e ia embora. Os outros 2 filhos não tinham participação alguma, né? Essa história de que por trás disso existia lá uma mente pensando como Carlos Bolsonaro, é uma ilusão do mundo. Né? Não aguenta 2 minutos de debate comigo. Carlos Bolsonaro, botar Eduardo, Carlos Bolsonaro e Flávio, não aguenta 2 minutos de debate comigo, nenhum dos 3. Porque quem na realidade carregou Bolsonaro literalmente nas costas fui eu. Agora, isso é surfar? Da mesma forma que aconteceu agora. Fui procurado por Moro há mais ou menos 1 mês atrás. Entrou em contato comigo, falou, disse que queria conversar comigo. Conversei com ele. Quer dizer que se o senhor agora for caminhar junto com o Moro é uma surfada? Bom, quem surfou na onda Bolsonaro foi o primeiro a surfar, foi o Bolsonaro. Porque essa onda aconteceu em 2012. Lembra com aquela história do não é por tantos centavos, né, o gigante acordou, pronto. Então, na mesma hora ali... A direita viu um espaço, uma janela ali... Não era direita, na realidade. O que existia era uma inconformação com a política do país. Né? As pessoas se revoltaram, foram para a rua e alguém captou aquilo ali, ou captou aquele sentimento nacional de mudança. E quem é que estava ali querendo pegar aquilo ali? Era Magno Malta, aí Bolsonaro. E aí a Lava Jato ajudou. A Lava Jato tem um trabalho extremamente importante no processo decisório da eleição de 2018, que começou com Janaína Pascoal.
As pessoas têm que fazer um exercício de memória para saber que houve ali a questão do impeachment, aí começou aquelas coisas, Lava Jato, e as pessoas que querem contestar o trabalho do ex-ministro Sérgio Moro, não foi Moro que condenou. Moro fez o primeiro trabalho de primeira instância, segunda instância, foi subindo até a instância do Superior Tribunal Federal, que confirmou exatamente todas as provas dos crimes que cometeu. Por exemplo, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui. Você lembra de Palocci, um dos fundadores do PT? Ele devolveu 1 bilhão que estava numa conta dos Estados Unidos. Esse dinheiro não é prova? Eu estou dando um exemplo apenas. E aqueles milhões que foram devolvidos por aqueles que estavam à frente da Petrobras? Os de cargos executivos. E os doleiros? Tudo aquilo ali aconteceu. Só para fazer um registro, quando é para se falar em reafirmações e confirmações da decisão do ex-juiz Sérgio Moro, se cita a questão das instâncias superiores. Sim. Mas quando é para falar que as instâncias superiores, processualmente falando, não no mérito, processualmente falando, anularam todas as sentenças contra Lula, aí já se critica as instâncias superiores. Há uma diferença. Não foram anulados. Foi considerado suspeito Moro. É diferente. É pior. Não, mas aí suspeito. Pior. Mas veja só, suspeito, mas as provas não foram contestadas. As provas existiram. Se Moro foi colocado como alguém que estava suspeito porque conversou, porque fez. As provas estão ali. Você pode ser absolvido até ter atropelado alguém por qualquer circunstância, mas o atropelamento aconteceu. Ponto. E eu não sou operador do direito, eu quero dizer que o crime, a institucionalização da corrupção no governo do PT foi algo realmente inconteste. O fato é que Moro já aparece nas primeiras pesquisas, já aparece como terceiro colocado, tirando Lula e Bolsonaro, o primeiro entre as opções de terceira via. O que é que você está vislumbrando nessa caminhada do ex-juiz Sérgio Moro? Ele vai quebrar essa polarização? Estamos há pouco mais de um ano do pleito eleitoral. Exatamente no mesmo período, era praticamente o mesmo percentual que o Bolsonaro tinha. Era o mesmo, pesquise você, era o mesmo percentual quase. Bolsonaro... Há pouco mais de um ano da eleição de 2018, no final de 2017, era o mesmo tamanho que o Bolsonaro tinha. Até o dia 5 de janeiro de 2018, Bolsonaro nem partido tinha. É simples. Você quer dizer que Moro é o Bolsonaro de 2018? Bolsonaro não chega nem perto da qualificação de Moro. Não há nem o que se comparar com isso aí. Bolsonaro, quem está falando aqui é Julia Lemos, que passou 3 anos e 4 meses andando com Bolsonaro, conhece Bolsonaro por dentro e por fora. Tá? Eu até dei uma tuitada dizendo que eu queria 10 minutos com Bolsonaro para eu dizer verdade que só eu e ele sei. Só eu e ele sabemos. Bolsonaro, ele era o que tinha. Bolsonaro era o que tinha. Bolsonaro era um homem de frases de efeitos. Ligo aqui as principais bandeiras de Bolsonaro. O armamento civil. Não deu certo? Não deu porque o que é que acontece? O armamento civil, diante do que ele prometeu, pouco se conquistou. Nós temos lá alguns decretos que podem ser facilmente derrubados com o próximo presidente. A lei não foi implementada pela uma falha dele. Talvez você não saiba, você que é meu irmão, CAC. Eu sou CAC, eu sou instrutor de tiro também, eu sou armamentista. Bolsonaro fez o primeiro decreto, que foi uma tragédia. E isso fez com que o Congresso recuasse, porque foi demais. Era para ter feito dentro dos caminhos normais, através do Congresso Nacional e não através de decreto. O problema é que não tinha habilidade política, não tinha movimentação correta dentro da Câmara para fazer isso. Frase de efeito, então. Frase de efeito, qual é vamos lá, segurança pública. Segurança pública, você que é policial aí, que você está me ouvindo, foi ou não foi o pior presidente da história para a segurança pública? O pior presidente para a segurança pública? Para a segurança pública. Quem é policial sabe o que eu estou dizendo, dos cursos que tinha no tempo não estou defendendo não, você aí, ó, atenção, não estou defendendo o PT, nunca votei, nunca cometi essa, sabe, que eu acho um equívoco de votar no PT. Mas no tempo do PT, policial, ele tinha algumas condições melhores, cursos online, enfim, eles tinham qualificação. No governo do presidente, deixa eu dizer o que aconteceu. Na última votação da PEC do auxílio emergencial, existia lá um destaque. Sabe que destaque era esse, meu amigo policial? Que você não poderia ter reajuste durante 15 anos, até 15 anos, pelos governos estaduais e federais e suspensão das promoções por 5 anos. Deputados como eu
fomos lá e derrubamos essa questão de promoções. Ficou ainda a critério dos governadores dar reajuste a vocês ou não por 15 anos. Não só governadores, como também policiais de um modo geral. Esse é o resultado de Bolsonaro para a segurança pública. Aí eu te pergunto, quem foi o exército que Bolsonaro mais convocou no país? Foi a segurança pública. O policial não tem o que comemorar no governo de Bolsonaro hoje. Eu fiz mais pela segurança pública aqui na Paraíba do que Bolsonaro fez. Com 43 milhões que eu destinei para a compra de armamentos novos, viaturas blindadas, que nunca se teve aqui na Paraíba, ônibus especiais, armamentos especiais para os grupos especiais, eu fiz mais do que Bolsonaro para a segurança pública na Paraíba. E você está dizendo que o governo Lula e Dilma fizeram mais? Não é isso. Nos outros governos anteriores, o policial ele tinha algum tipo de evolução, agora não teve nenhuma. No governo de Bolsonaro não teve nenhuma. Eu desafio você a provar que teve. E qual foi a outra fase de efeito? Era questão, nós vamos ver, para a gente não virar a Venezuela, o comunismo, aquela coisa toda que se perdeu pelo caminho, e o combate à corrupção. Nós tínhamos uma pauta inegociável, que era o combate à corrupção. 10 medidas contra a corrupção, que Moro era o grande inspirador dessas medidas contra a corrupção, pegando a onda da Lava Jato. Nós tivemos a Lava Toga, que era encabeçado pelo meu colega querido, falecido, Major Olímpio, tá? E que Flávio Bolsonaro ligou diretamente para ele, né, de forma agressiva, passou o telefone para o presidente e ele sabe que eu estou dizendo que é verdade. E fez com que a Lava Toga fosse enterrada. Para quê? Para proteger Flávio Bolsonaro de investigação do Supremo. Então, as bandeiras que Bolsonaro defendia, todas elas ele negou. Bolsonaro negou o bolsonarismo. Mas deputado, essa questão do combate à corrupção não foi o Congresso que começou a aprovar um monte de leis aí que dificultam o processo e o trabalho dos ministérios públicos, das polícias, lei do abuso de autoridade, lei que ameniza a questão da improbidade administrativa. Foi o que Bolsonaro fez com a sua base. Qual foi o poder do presidente? Não adianta tirar, olha, deixa eu te falar, cada um tem sua influência dentro do Congresso. O presidente da República dito por Jair Bolsonaro anteriormente, você pode dar um Google aí, você vai achar ele dizendo que no Congresso Nacional, no Congresso não, na Câmara dos Deputados, vota o que o Executivo quer. O problema é que Bolsonaro, ele simplesmente perdeu totalmente o seu poder de articulação dentro do Congresso. Eu vou te dar um exemplo, o orçamento. O orçamento todinho na mão do Congresso Nacional hoje. Bolsonaro simplesmente perdeu o leme do governo em termos de orçamento. A agenda administrativa, 100% na mão do Congresso Nacional. A questão orçamentária, 100% na mão do Congresso Nacional. Bolsonaro é a Rainha Elizabeth. E não adiantou nada a aliança com o Centrão? Mas o Centrão, quem domina o Centrão? O Centrão não é comprado. O Centrão, ele na realidade, hoje, Bolsonaro é administrado pelo Centrão. Simples assim. É simples assim, é chocante, né? Mas é o que acontece. Bolsonaro, inclusive saiu hoje, ele está totalmente refém. Deixa eu te falar. Você que votou em Bolsonaro, não fique com raiva de mim, não. Você precisa acompanhar as ideias que nós elegemos Bolsonaro. Você não pode acreditar que um mito, que um super-herói, se você tratar Moro também como fosse um Batman, vai dar errado. O que nós temos que acompanhar é uma linha de ideias. E Bolsonaro se afastou dessa linha de ideias. Eu não sou oposição a Bolsonaro, não tenho interesse de ser. Agora eu sou um crítico ferrenho a Bolsonaro, ao Papa, a mim, a meu pai, minha mãe, minha irmã, todo mundo que eu puder criticar, porque eu sou criticado. Homens públicos devem ser criticados. Agora a gente não pode perder a capacidade nenhuma de autocrítica. É isso que a gente não pode perder. Você tuitou recentemente perguntando se Bolsonaro ainda teria os 57 milhões de votos se a eleição fosse hoje. Você não acredita nisso? Eu perguntei o seguinte, quanto você acha dos 57 milhões de votos que Bolsonaro tem? Eu tenho uma projeção aqui. Bolsonaro teve 57 milhões de votos. Eu afirmo aqui tranquilamente que metade desses votos eram do anti-PT. Quem elegeu o Bolsonaro não foi os bolsonaristas, foi o anti-PT. As pessoas que não aceitavam de forma alguma o governo de esquerda no Brasil. Mas a opção que tinha era apenas Bolsonaro, que até esse anti-PT deixou de votar também em Bolsonaro. Bolsonaro ganhou por 10 milhões de votos. Eu digo a você aqui que a facada foi essencial para que houvesse esse impulsionamento. Bolsonaro se tremia de medo de Lula concorrer à presidência da República. Haddad não era líder. Haddad não era líder. A esquerda brasileira votou em Haddad, mas Haddad não era líder. Líder era Bolsonaro, líder era Lula. Eles eram líderes. Agora, Dilma não era líder. Agora, o que aconteceu foi que o anti-PT deu a resposta e outra coisa. Você que está me ouvindo, pense comigo, sem preconceito. Feche os olhos e pense. O voto em Bolsonaro foi um voto de vingança à classe política. Certa vez, eu escutei de Maia,
nunca foi chegada a Maia. Mas Maia disse. Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara. Bolsonaro é o resultado dos nossos erros. Tá, que ele disse uma verdade? A classe política errou tanto. A classe política perdeu tanta capacidade, a vergonha de roubar, que o brasileiro disse: eu voto em Bolsonaro agora só para ver no que é que vai dar. E apertou o botão. Inclusive subestimou. Subestimou. Que ele ganharia. Subestimou. Não, já do meio pro fim, meu amigo, eu vi político com cara de choro. Né? Eu vi os caras dizendo: rapaz, perdeu, agora acabou. O presidente Jair Bolsonaro, talvez avaliando muito desse cenário que você está traçando aqui, está começando a tomar algumas atitudes que tentam reverter essa situação. E aí eu estou falando do Auxílio Brasil, inclusive pedindo que o Congresso volte a PEC dos precatórios, que você votou a favor. Não é isso? Explico, votei e votaria de novo. A questão do Vale Gás, que ele sancionou hoje, um subsídio aí para que o brasileiro possa comprar o botijão de gás. Você sabe como é que o Bolsonaro chamava o Bolsa Família? Bolsa Esmola. Ele dizia que aquilo era um voto de cabresto. Você deu um Google e olha aí, você não dizia isso? Deixa eu te falar. Aliás, os seguidores também. Bolsa Família, Auxílio Brasil, seja lá como for, trata-se de provimentos alimentares. As pessoas realmente precisam, há uma modificação muito grande, não é dependência, mas uma vulnerabilidade social muito grande. Né? Nós temos aqui a Paraíba, por exemplo. Paraíba, o Nordeste, de um modo geral. Existem 2 Nordestes. Existe o Nordeste do litoral até Campina Grande, de Campina Grande para lá a situação não é brincadeira não. Né? No Piauí, Maranhão, que eu conheci, o pessoal mora lá em palafitas. Tá? Tem situações de vulnerabilidade social no país que parece mais a África do Sul aqui. Tá? Então, eu acredito que tem que ser feito. Agora, só para você ter ideia, não sabe o Auxílio Brasil? Pois bem, caso ele realmente entre em vigor, ele terá validade até dezembro do ano que vem. É uma medida eleitoreira também. Então, o mesmo mecanismo que o PT usou é o mesmo mecanismo que o Bolsonaro tem. Bolsonaro só tem uma criptonita diante dessa queda de popularidade dele, que ele tem hoje, que é o auxílio emergencial, ou não, o Auxílio Brasil. E eu conversei com, inclusive, 2 ministros do governo de Bolsonaro, almocei com eles, não vou dizer o nome aqui, porque ministro chegou perto de mim e é perseguido também. Mas deixa eu te falar. E eles diziam: a situação do presidente não é fácil. Se não acontecer realmente essa questão do auxílio emergencial, Auxílio Brasil, a situação dela é muito delicada. O presidente em algum momento tentou realmente recorrer à fuga das regras eleitorais, quando começou com essa história de voto impresso, quando começou a fazer esse debate de urna eletrônica, de impeachment ministro, e aí o STF deu ali a sua contribuição de pancadaria e isso passou para o nível agora da disputa eleitoral? Você acha que em algum momento houve de fato uma ameaça? Eu fico imaginando como é que você, que foi dia 7 de setembro, para a rua, e eu vou te falar, vamos dividir aqui o eleitorado de Bolsonaro de 2 formas, e também dividir o eleitorado da esquerda de 2 formas. Existe o bolsonarista que não é Bolsonaro. O bolsonarista é aquela pessoa que segue as ideias do bolsonarismo. Juliano, o que é isso? É o pessoal mais conservador, é o pessoal realmente patriota, aquele pessoal bem intencionado não quer as políticas de ideologia dentro das políticas públicas, né? A ideologia, a parte das decisões públicas, que era o que o PT faz. O PT errou demais quando começou a colocar a ideologia dentro dos usos e costumes. Isso foi o maior erro que aconteceu. Isso fez com que o público conservador, o eleitorado conservador, realmente marchasse contra aquilo ali. Eu, particularmente, sou contra várias coisas, mas acho que cada um deve viver sua vida do jeito que deve viver. Bolsonaro, ele na realidade, passou a praticamente tolerar esse tipo de coisa. Fazer quase que as mesmas práticas, só que de um jeito inverso. Então, existe o bolsonarista, existe... Alguns chamam de gado, outros chamam, eu não gosto desse tipo de denominação, e de bolsominion, que é aquela ala mais radical. A ala radical que não aceita a opinião contrária. Existia isso também, existe também na ala do PT. Existem as pessoas de esquerda que têm um viés mais social. Mais social. É o cara que lê tal, gosta de dinheiro também, gosta de viver bem, e não é socialista. E existe aquela ala de esquerda, meu amigo, que pega crucifixo, você sabe onde é que coloca, que quebra imagem de escultura, que arrebenta com a igreja dos outros, que diz que é contra a família. Então, existe
nessa direita e nessa esquerda, as polarizações extremas. Essas aí são extremamente agressivas e elas vivem em função da outra. Uma não vive sem a outra. É como fosse forças, são forças antagônicas que têm que se destruírem, têm que se atacar. Eu, por exemplo, eu sou um deputado conservador, eu tenho as mesmas práticas, eu tenho o mesmo discurso, eu não mudei nem para a direita nem para a esquerda, estou no mesmo lugar que sempre estive. Eu sou um dos deputados mais atacados por essa ala radical da direita e não sou tanto atacado pela ala radical da esquerda. Porque você comunga com algumas teses, mas não comunga... Eu não comungo com nenhum extremismo. Eu, quando caminhava como presidente, eu nunca fiz parte daqueles ataques à honra da pessoa, eu mesmo. Eu já fui atacado, Luiz Torres, de forma covarde. Minha esposa já foi atacada na sua honra diversas vezes. E parte de onde? Da direita extrema. Que quer que você aplauda todos os atos Não, ela simplesmente é intolerante. Que se você estiver numa mesa e disser que não é Bolsonaro nem Lula, pronto, é um motivo para começar uma confusão. Bolsonaro, quando eu caminhava com ele dizia que uniu o país. Hoje o Brasil é dividido demais, as pessoas brigam, amizades de muito tempo acabaram. Mas você mantém a mesma posição conservadora. Por exemplo, se eu lhe perguntar se você aprovou ou não o quadrinho com o Superman gay, você diria o quê? Olha só, eu não posso tomar aquilo ali como fosse o debate principal. Eu acho um desenho extremamente tolo, eu acho uma forçação de barra, mas é o direito de quem quiser comprar o gibi. Na minha casa não entra. Na minha casa não entra aquele tipo de gibi. Eu tenho outro tipo de leitura, eu tenho outro tipo de... Mas veja só, há quem viva de uma forma diferente. Tá? Tem gente que não tolera, sob hipótese alguma, que um gay adote um filho. Eu tenho 2 exemplos próximos de mim, tá? De pessoas que, inclusive um deles, eu conheço a filha dele, já tem em torno de 21 anos de idade, conheci ele quando eu tinha uns 10 anos de idade. É um dos pais mais conservadores que eu já vi. Esse exemplo não serve de referência àquele outro. Só para você ter ideia, eu tenho uma bandeira extremamente que me emociona, que é a questão do combate à exploração sexual infantil, pedofilia. Você sabia que 90% dos casos de abuso dentro de uma casa parte dos familiares, geralmente de pai, avós ou tios, e são héteros? Então, na verdade você não cria nem defesas, porque eles são da família. Lógico, agora, o meu modelo de família é o que eu vivo, o meu modelo. Pai, mãe, filho. Agora, eu não quero ser arrogante para dizer que só existe o meu modelo. Esse é o meu modelo. Agora, não é o modelo do outro. Só que eu não posso colocar isso como se fosse o debate principal do país. Porque se eu fizer isso, eu me torno intolerante. Se perguntar a minha opinião, deputado, o que é que você acha? Não, eu acho que deve ser, o filho deve ter a referência do pai masculino e da mãe. Agora, eu não quero dizer que eu sou o dono da verdade. Cada um viva conforme quer. Agora, do ponto de vista eleitoral, deixa eu lhe perguntar objetivamente. Você acha que esse anti-PT de 2018 vai procurar outro candidato que não Bolsonaro agora? E segunda pergunta, e o presidente, com todas essas ações, não consegue reverter ali uma situação para 2022? Bolsonaro, ele perdeu o discurso. Bolsonaro, vamos supor, vai começar a eleição do ano que vem. Vamos pensar junto, como eu estivesse aí dentro da sua sala, vamos pensar junto. Bolsonaro pode falar o quê sobre a questão do Centrão? Ele não tem mais o Centrão para atacar. Ele atacava o Centrão? Atacava o Centrão. Mas você tem algum problema com o Centrão? Não, o Centrão, na realidade, é uma força política que se acomoda e dentro da força dele, ele move e vai fazer o jogo dele. O Centrão, na realidade, não é o vilão ali. Era Bolsonaro que dizia que o Centrão era vilão. Você nunca viu Juliano dizer, eu não cantei a música, se correr pega ladrão, não fica com meu irmão não. E nem fui eu, foi Eduardo Bolsonaro que disse, eu quero ver em 2018, olhar na cara de cada um de vocês aqui quando o Centrão for para cima de vocês. Uai, quem arregou foi ele, eu estou do mesmo jeito. O problema de você falar é que você se torna escravo de suas palavras. Bolsonaro teve que engolir o que falava, Eduardo Bolsonaro teve que engolir o que falava. Eu estou no mesmo canto. Eu circulo no meio de um, no meio de outro, eu ando no meio do churrasco sem comer um pedaço de carne, nem se sair fedendo a fumaça. A grande diferença é que eles diziam que eram contra o sistema. Eu não faço parte do sistema, eu tenho independência. A prova disso é como eu me relaciono com o governo estadual, a prova disso é como eu continuo
deixa eu dizer uma coisa a você. Não sou oposição ao Bolsonaro, não tenho interesse, porque oposição para mim, independente de como for, para mim é a maior burrice do mundo. Mas eu sou o deputado federal que mais vota com o governo federal. Não há outro deputado que vote tanto com o governo federal quanto eu. E eu sou hoje uma espécie de protótipo herói no tempo do PT. Entendeu? Não, eu ia lhe perguntar, você receia em algum momento, eleitoralmente falando também, para 2022, que o bolsonarista que está nos assistindo agora diga, eu não quero ver esse deputado, eu não tenho medo de nada. Existe três... Você acha que já perdeu esse cargo para alguém, esse espaço para alguém, e se há pessoas querendo claramente tomar esse espaço? Olha só, algumas pessoas se colocam como representante de Bolsonaro aqui, forçadamente. Bolsonaro já, inclusive, até fingiu que nem viu um. Bolsonaro, infelizmente, a roupa que cabe em mim não cabe no outro. O que aconteceu com Bolsonaro em 2018 não acontece mais com Moro, não acontece mais com ninguém. O que aconteceu com Julian Lemos, o federal de Bolsonaro, que ele que me chamava assim, tá? Ele dizia que eu era o coordenador da campanha dele. Inclusive, olha o que o Bolsonaro dizia. Na Paraíba, eu sou Julian Lemos e Julian Lemos é Bolsonaro. Nunca mais ele diz um negócio desse aqui. Tá? Então, o que é que acontece? As pessoas querem pegar o mesmo caminho, mas o mesmo caminho não existe mais. Ele ficou para trás. Eu acho que você deve representar suas ideias. Eu estou abrindo... já abri mão há muito tempo. Eu sou o federal da segurança pública, o federal que combate a pedofilia, o federal que combate a corrupção, o federal da Paraíba. Não tem coisa... Isso é o que mais me dá alegria. E outra coisa, existe 3 tipos de homem nessa terra aqui. O medroso, existe o corajoso e existe o que tem ausência de medo. Eu sou esse aqui. Eu fui eleito para ter um mandato. O povo da Paraíba e os novos eleitores, eu fui eleito, eu acho que com 3,5% do eleitorado da Paraíba. Quanta gente ainda não me conhece? E passou a me conhecer. Eu, no meu Instagram, toda hora tem gente ali dizendo, um dizendo que é gay, que vota no PT, mas vota em mim, outro dizendo que nunca votou, mas vai votar agora. Então isso é uma coisa. Agora, o eleitorado radical do Bolsonaro eu não tenho. Hoje mesmo eu estava no evento aqui do governo estadual, meus assessores viram, quando chegou uma senhora e disse, eu estou com o presidente Bolsonaro, agora eu sou louco por você. Você é um cara que faz um trabalho, minha família vota em você. Então, esse voto, eu considero o do eleitor racional, o eleitor que acompanha o mandato, esse aí vai continuar votando em mim. Agora, eu tenho como desafio outra eleição, que não é fácil nem para mim, não é fácil nem para Bolsonaro. Bolsonaro, hoje, a preço de hoje, tem menos votos do que teve na eleição. Isso é o que as pesquisas dizem. Eu não tenho o que temer. Você acha que ele não reverte, então? Não reverte. E Moro, se considerado um candidato de uma nota só, monotemático em relação ao combate à corrupção, como é que ele vai conseguir, enfim, ampliar essa tese? Ou, por tabela, o antipetismo vai desembarcar nele? Olha, como eu falei, o antipetismo foi que levou para Bolsonaro aquela diferença de votos, eu posso dizer 50% dele. Esse antipetismo que votou em Bolsonaro, hoje, boa parte dele não vota mais. Só está esperando o Moro falar sobre a questão de armamento, questão de aborto, tá? Que são temas polêmicos, e que Moro, no momento oportuno, inclusive já tratei desse assunto com ele. Você já falou com ele? Já falei com ele. Eu disse, Moro, eu tenho perigo votar no desarmamentista nele, até Rio, né? E ele, no momento oportuno, de forma responsável, irá dar essa satisfação. Inclusive, estava eu, o general Santos Cruz, conversando com ele. Mas qual é a tendência dele? Não, ele não é desarmamentista. Agora, ele não banaliza a arma como é banalizado. Agora, ele desarmamentista ele não é. Isso eu lhe garanto que não é. Ele não vai tirar a proposta dele, não tirar a arma da mão do brasileiro. Não tem como tirar a arma da mão do brasileiro. O que não pode ser feito é banalizar o assunto. Não pode banalizar o trânsito, não pode banalizar a arma, não pode tirar o acesso à arma. Agora, as leis têm que existir. Né? Controle de armas, você registrar a arma lá e ter o controle de sua arma, é normal ter. Isso é um avanço. Eu mesmo não entrego minha arma por nada, amigo. Eu enterro no buraco, mas eu não entrego. E não tem perigo eu entregar minha arma. Você disse a ele que se ele for por essa... Não precisa nem dizer, ele só fez ir. A pressão foi tão grande que ele só fez ir. Bom, eu queria chamar, você deu uma tuitada recente, eu disse no início do programa, uma tuitada recente, fazendo ali uma classificação, saiu até no destaque da imprensa nacional. Vamos ver a sua tuitada, que foi comentada pelo próprio Moro, né? Logo em seguida, o próprio Moro entrou ali e lhe elogiou, lhe parabenizou por esse destaque. Olha só o que é que você disse ali, né? Você disse o seguinte, olha, existe uma grande diferença em quem mandou prender pela Lava Jato, quem foi preso pela Lava Jato e quem acabou com a Lava Jato. Essa foi a tuitada de Julian Lemos. Aí o ex-ministro Sérgio Moro foi lá no Twitter também e disse: uma análise precisa
do quadro político atual em uma única frase. Você combinou com o Moro para fazer isso? Ou você não, fez foi até uma surpresa. Eu meti a tuitada aí, acho que foi no domingo, não sei, e ele foi e repostou. Eu fiquei surpreso porque quando reposta, você vê lá no Twitter que foi feito. Quando eu olhei, eu digo, olha, coisa bacana. E na realidade ali eu fui, segundo ele, preciso, porque Moro, ele fez um trabalho, ele reconfigurou a imagem que nós tínhamos, que não tinha justiça no Brasil. Pode-se questionar várias coisas, mas aconteceu um trabalho digno. Depois disso, Lula foi preso. Não foi Lula só, não. Foi uma quadrilha que foi presa. Uma quadrilha imensa que foi presa do maior escândalo de corrupção da era moderna. O maior escândalo de corrupção da era moderna. Moro é respeitado em todo o mundo por causa do trabalho que fez. Há quem possa contestar, há quem possa... Você acha que ele errou quando foi ser ministro de Bolsonaro? Aí, para finalizar, existe outra questão. Bolsonaro abriu a boca e disse, eu acabei a Lava Jato porque acabou a corrupção no meu governo. Pelo amor de Deus. Corrupção não acabou no Brasil. Né? E outra, o governo está em curso. Um ministro já foi afastado por suspeitas de corrupção, que foi aquele do meio ambiente. Tá? Foi afastado. E as conversas em Brasília é como conversa de interior. Como é? Não tem nota fiscal corrupção, mas a pessoa começa, daqui uns dias começa. Já tem mansão sendo comprada pela metade do preço. Você conhece Brasília, meu amigo? Vá lá na rua lá onde Flávio Bolsonaro comprou a mansão dele. Aquela mansão dele ali é uma das mais caras da rua, a mais barata custa 10 milhões de reais, a dele foi 6. E coincidentemente ou não, ele foi registrar 80 quilômetros de Brasília. Por quê? Entendeu? Então você começa a ver, o outro filho do presidente, o Renan, foi morar em uma mansão que tinha sido recém-comprada por um advogado que mora numa casa extremamente inferior à mansão que ele comprou. E ela paga o aluguel, que é metade do valor da prestação da casa. Quem é que é inocente, rapaz? Você quer uma nota fiscal, é isso? Uma nota fiscal de corrupção que o cara fez? Tráfico de influência? Quem é político lá em Brasília sabe o que está acontecendo com o Flávio Bolsonaro. Agora vamos dar mais tempo? Moro vai para cima disso? Rapaz, não é só Moro, não. A Polícia Federal ela tem uma independência muito grande. Agora, mesmo na independência dela, vários delegados, né, inclusive alguns que passaram a investigar pessoas próximas do presidente, já foram trocados de local. O Bolsonaro interfere diretamente na Polícia Federal, tranquilamente. Aquilo que Moro falou é verdade. Qual é a sua relação hoje com o ex-ministro Moro? Você será o mesmo Julian de Bolsonaro de 2018? Talvez eu seja mais cuidadoso. Talvez eu não me envolva tanto, tá? Agora, eu na realidade, comungo das ideias do perfil político de Moro, que hoje ele é um político. Ele não é mais juiz, hoje ele é político. Então, tive 2 ou 3 conversas com ele, uma conversa muito boa. Estou conhecendo ele passou a me conhecer, tá? Ele escuta e vamos dar tempo ao tempo. Ele sabe do que você representou em 2018 para Bolsonaro? Ele sabe, Moro lê muito. Ao contrário de Bolsonaro, que não lê 2 folhas de A4. Agora, Moro lê muito. E ele, além de ler, ele é muito bem informado. Aí dá César o que é de César. Ali é muito inteligente. E ele viu um trabalho que eu fiz, teve 2 intervenções minhas no Congresso Nacional, em algumas comissões, na hora que eu fui defendê-lo, né? Teve até uma ameaça nas redes sociais de agredir a filha de Moro, de sequestrar a filha de Moro, eu fui para cima. Houve várias defesas minhas e também algumas defesas minhas na imprensa nacional. Mas você assumiria o papel que assumiu em 2018 se, naturalmente, esse estágio chegar na sua relação com ele? Ele me convidou abertamente, assim como a Renata Abreu, do Podemos. E isso não me envaidece, isso me deixa muito tranquilo. Agora, com certeza, se ele me chamou, é porque ele conheceu o trabalho que eu fiz. Na realidade, a classe política mais próxima do presidente, todos eles sabem quem foi Julian Lemos. Essa pecha de traidor que se coloca são de pessoas ignorantes, né, e partiu unicamente de Eduardo Bolsonaro, junto com aquele Daniel que foi preso, aquele deputado, Daniel Silveira. Aquilo foi invenção deles, porque eles não têm do que me acusar. Agora só não pode, eles me acusam de qualquer coisa, só não pode me acusar que eu usei auxílio moradia para comprar apartamento, como Eduardo fez. Deputado, recentemente o Luciano Hang, da Havan, o chamado velho da Havan, fez ali uma entrevista, fez críticas a Bolsonaro, fez elogios a Moro. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também já está dizendo que a partir de agora cada um toca o seu barco. O Bolsonaro está sendo abandonado aí por todas essas lideranças que estão vendo em Moro a possibilidade de combater o PT, mas com outra opção? Eu vou dizer o seguinte aqui. Eu nunca traí Bolsonaro.
não existe uma crítica que Bolsonaro possa fazer verdadeira contra mim. No dia que você foi dar uma entrevista aqui, que ele entrevistou ele, perguntou se ele estava com saudade, você foi até simpático, teve até um senso de humor em fazer isso. Ele disse que não queria entrar em debate com esse parlamentar e que o ano que vem a Paraíba desse a resposta nas urnas. Dará a mim e dará a você também, Bolsonaro. Dará os dois. Só que eu tenho condições de sair na rua sem ninguém me chamar de mentiroso. Essa é a grande diferença de mim para você. E na realidade, a questão de Moro, tá? Em relação a... Da sua relação com ele e da sua possibilidade de assumir isso aqui. Vai depender muito da evolução das coisas. Isso vai depender muito da evolução das coisas, tá? Eu tenho total liberdade para ser o que eu estou sendo. Não existe uma incompatibilidade de discurso entre mim e Moro, né? E em relação a Bolsonaro, ele simplesmente não consegue ter a minha simpatia mais para isso aí. Me colocaram peste de traidor, seja o que for, mas eu sempre permaneci íntegro. Nunca me afastei da coerência e cumpro os meus compromissos de campanha. Mas tem reviravolta contra Bolsonaro lá no Centrão, lá no Sim, Congresso? Eu me lembrei agora o que eu ia dizer agora. Olha só. Bolsonaro nunca foi traído por mim, nunca foi traído pelo ministro Bebiano, uma pessoa extraordinária, angustiado, ver aquele homem daquele tamanho chorar, morreu de tristeza. Nunca foi traído por general Santos Cruz. Nunca foi. Nunca foi traído por aqueles que se dizem traidor. Luciano Bivar foi um homem com Jair Bolsonaro. Agora, preste atenção no que eu vou dizer, isso aqui vai virar documento. Bolsonaro será o presidente da República mais traído da história por aqueles que cercam ele hoje. O mais traído da história. Bolsonaro hoje, eu estou afirmando como deputado federal, alguém que vive dentro do Congresso Nacional. Todo aquele sistema, o establishment que ele dizia, ele fortaleceu em um nível que todos aqueles que ele combatia já estão reeleitos. Já estão reeleitos pelo poder econômico que tem, pelo poder político que tem. Bolsonaro criou cobra para morder ele. Ele será o presidente mais... Dilma perto dele é fichinha. Perto da traição que Bolsonaro vai ter daqui para maio do ano que vem. Olha aí, vamos tomar um copo d'água aí, um minutinho de intervalo. Várias declarações aqui do deputado Julian Lemos e a gente volta daqui a pouquinho ao vivo no nosso bate-papo aqui no Frente a Frente. Rapidinho.